Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações e os bastidores do Corinthians nas últimas horas. Aqui você sabe tudo. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações. Vamos saber... Rubens Gomes dá entrevista bombástica, faz seríssimas acusações e revela os bastidores do Corinthians. Vamos saber assuntos polêmicos na visão de Rubens Gomes, o Rubão. Pessoal, antes de mais nada, o que a gente vai levar até vocês aqui é a versão do Rubens Gomes, tá? Ele faz acusações sérias que deverão ser investigadas pelos órgãos competentes, ok? Palavras dele. Deixe frisar, não a minha opinião. Fato, Rubens Gomes deu entrevista pra lá de polêmica, jogou muita coisa no ventilador durante o programa Mesa Redonda, exibido pela TV Gazeta na noite deste domingo. A entrevista, com certeza, vai colocar fogo de vez nos bastidores do Corinthians. Ele estava visivelmente chateado com a destituição do cargo e soltou tudo que, na versão dele, aconteceu de errado no tempo em que ele estava atuando na alta cúpula diretiva do Alvinegro. Segundo Rubens Gomes, as tretas e os conflitos com o presidente Augusto Melo começaram a partir do fechamento, do contrato de patrocínio master do clube com a Vaidbet. Sobre o assunto, Rubens Gomes respondeu, abre aspas, em dezembro de 2023, fiz um churrasco na minha casa, em Peruíbe, e o Augusto chegou por volta das 16h30. Ele falou, desculpa, estava fechando o negócio em uma reunião e já te falo. Começou a conversar comigo e nisso, toco o telefone dele e o cara dando ok para a proposta. Aí ele fala assim, fechei o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, sem intermediário. Eu falei, parabéns pô, começamos bem. Tomamos uma cerveja e ficamos batendo um papo. Isso na frente de várias pessoas, tá? Disse o Rubão. E ele segue, abre aspas. Quando veio o contrato para ser feito, tinha um intermediário. Daí eu falei, opa, e fui perguntar, você falou que não tinha intermediário. Quem é esse cara, essa empresa? E ele respondeu, você tá desconfiado? Foi no CT. Eu perguntei, ele não gostou muito da indagação. Eu olhei para ele e falei que só estava perguntando porque estamos na jornada e você falou na minha casa que não tinha intermediário. Daí para frente, a relação estremeceu, completou Rubão. E ele seguiu. Veio de retorno que tinha um intermediário e que essa empresa trabalhou no contrato. A comissão era 10% e, segundo Augusto Melo, ele reduziu para 7%. Eu peguei e falei, olha, tem alguma coisa errada, não foi isso que você falou para mim, completou Rubão em entrevista à TV Gazeta. E ele seguiu. O que me espanta também é que essa empresa, a do intermediário, não poderia operar da maneira como ela operou. Ela não tinha o Senai. E foi emitido o Senai após a nota fiscal. Isso é crime, inclusive, disse Rubão. Pessoal, a sigla SINAI, ela é a classificação nacional das atividades econômicas. É tipo um instrumento de padronização que o Brasil adota por meio dos códigos de atividade econômica e também critérios de enquadramento utilizados por diversos órgãos da administração tributária do país. E não parou por aí não, viu? Augusto Melo seguiu revelando tudo dos bastidores. Ele fez duras críticas e falou que o responsável pelo marketing do clube é envolvido em política de clube rival. Essa acusação se refere a Sérgio Moura, que é o superintendente de marketing do Corinthians. Bom, havia, correndo nos bastidores a informação de que o Sérgio Moura era torcedor do rival São Paulo. Sobre o assunto, Rubão disse, abre aspas, se ele fosse só São Paulino, estava bom. Ele é envolvido na política de São Paulo. Ele fez a campanha do Carlos Miguel Aidar. O Aidar saiu da presidência do São Paulo por suspeita de corrupção, disse Rubão. Ele seguiu. Quando você põe uma pessoa para lidar com a marca Corinthians, que não sabe o que é Corinthians, fica difícil. Você pega um cara que vem do Morumbi para tratar do marketing do Corinthians, uma responsabilidade do tamanho de um bonde, que tinha uma empresa pequena. O cara fica aterrorizado. Então, nós temos 5 espaços na camisa e a única coisa que ele trouxe foi essa empresa. Aí, para receber a comissão da Vaidbet, afirmou Rubão. E ele seguiu. Tudo que estou falando, eu tenho documentado. Eu sou responsável por tudo que estou falando aqui. Tudo que eu falar, eu tenho documentado. Fecha aspas, conclui Rubão. E sobre o caso Rojas?
Rubão disse o seguinte, abre aspas, em dezembro recebi uma mensagem do Rafael, procurador dele, falando que o Corinthians está devendo tantos meses para o Rojas e já podia rescindir o contrato. Quando assumimos em janeiro, liguei para ele. Nesse intervalo, eu fui conversando com o Rojas no CT, expliquei a situação e pedi credibilidade para a gente. Ele aceitou um acordo, mas exigiu que colocassem que, se atrasasse uma prestação, ele ia embora. O que eu vou fazer? Disse Rubão. E segundo Rubens Gomes, o presidente Augusto Melo sabia de tudo e concordou com o acerto. Abre aspas. Nós fizemos uma ligação junto com Rafael e ele, Augusto. Ele falou assim, você vai se surpreender com a nova gestão porque nós vamos cumprir o que nós estamos prometendo. Eu estou falando, pode colocar que eu vou pagar. Fecha aspas, afirmou o Rubão, que segundo ele teria sido as falas de Augusto Melo. No entanto, no segundo mês de acordo, o pagamento do Rojas teria atrasado, o Corinthians teria atrasado o pagamento ao Rojas, para que o clube pudesse arcar com as multas rescisórias de Mano Menezes, que havia sido demitido, e também pudesse arcar com a multa rescisória de Antônio Oliveira, que seria o novo contratado. Ao que o Rubão disse, abre aspas, o empresário me ligou dizendo que não havíamos pago o Rojas. Eu estava em Maringá e falei com o financeiro que respondeu que o presidente mandou não pagar por causa do imbróglio do Antônio e do Mano. Eu tentei juntar a parcela atrasada com a seguinte, adiantando ela para pagar as duas juntas. Eu dei o retorno para ele, disse, nós vamos fazer assim. Só que daí não deu certo também, disse Rubão. A treta tá pesada, hein? Bom, ao final da participação de Rubens Gomes no programa Mesa Redonda, exibido na noite deste domingo na TV Gazeta, o ex-diretor de futebol falou sobre ingratidão. Abre aspas. Queria dizer para as pessoas que estão vendo o que está acontecendo que não sejam ingratas. A ingratidão é um sentimento tão triste. Nada disso precisava estar acontecendo. Ouvi barbaridades sobre ele, Augusto Melo. Sempre defendi. Primeira rusga que teve, ele começou a fazer coro, porque foi questionado sobre a vaidebete. Eu sou corintiano, nasci corintiano. Antes de conhecer o Augusto, já era corintiano. Minha alma é corintiana. Quero dizer que vou fazer o que for melhor para o Corinthians. Fecha aspas, concluiu Rubão. Bom, sobre tudo que ele falou, durante a entrevista, ele foi questionado se o presidente Augusto Melo corria algum risco de sofrer um impeachment por conta das acusações fossem verificadas ilegalidades, e sobre esse assunto o Rubão ele preferiu sair pela tangente, Ele disse o seguinte, é uma situação muito delicada, ele foi eleito por voto legítimo. Aqui ninguém está procurando fantasma ou pelo em ovo, mas nós vamos fiscalizar. Cabe aos órgãos competentes fazerem o mesmo. Agora, se aparecer alguma coisa que está surreal, batom na cueca não tem jeito. Mas não sou só eu, vou fazer o que sempre fiz. Sou conselheiro vitalício, tenho 24 anos de conselho do Corinthians. Tenho uma imagem e ninguém vai arranhar essa imagem. Abro meu sigilo telefônico, fiscal, contábil, imposto de renda para qualquer um. Quero ver se eles abrem o deles. Fecha aspas. Após a destituição do cargo, Rubens Gomes literalmente declarou guerra, à presidência do Corinthians e os seus assessores. Galera, ficaremos por aqui. No próximo encontro a gente leva mais informações e tomara que sejam informações boas falando de futebol para vocês aqui. Deixem o like, inscrevam-se gratuitamente, compartilhem nossos vídeos e ativem o sininho porque aqui é Corinthians.